Como tratar e curar o cancro de osso. Esta seção descreve tratamentos que são o padrão de cuidados, os tratamentos comprovados disponíveis, para este tipo específico de câncer. Ao tomar decisões plano de tratamento, os pacientes também são encorajados a considerar os ensaios clínicos como uma opção. Um ensaio clínico é um estudo de investigação para testar uma nova abordagem para o tratamento de avaliar se é seguro, eficaz, e, possivelmente, melhor do que o tratamento padrão. Os ensaios clínicos podem testar tais abordagens como uma nova droga, uma nova combinação de tratamentos padrão ou novas doses de terapias atuais. O seu médico pode ajudá-lo a rever todas as opções de tratamento. Para mais informações, consulte a seção Ensaios Clínicos e sessões mais recente pesquisa. Sintomas e causas. Os sintomas. Os sinais e sintomas de câncer ósseo incluem dor óssea, inchaço e sensibilidade perto da área afetada, osso quebrado, fadiga, perda de peso não intencional. Quando consultar o médico, faça uma consulta com seu médico se você ou seu filho desenvolve sinais e sintomas que você se preocupe. Causas. Ilustração que mostra osteosarcoma, osteosarcoma, ilustração que mostra o sarcoma de Ewing, sarcoma de Ewing. Não é claro o que faz com que a maioria dos cânceres ossos. Os médicos sabem que câncer ósseo começa como um erro no DNA de uma célula. O erro diz a célula a crescer e se dividir de forma descontrolada. Estas células continuar a viver, em vez de morrer em um horário definido. As células mutantes que se acumulam formar uma massa, tumor, que podem invadir estruturas próximas ou se espalhou para outras áreas do corpo. Tipos de câncer ósseo. Cancros ósseos são divididos em tipos separados com base no tipo de célula onde começou a cancro. Os tipos mais comuns de câncer ósseo incluem osteosarcoma. Osteosarcoma começa nas células ósseas. Osteosarcoma ocorre mais frequentemente em crianças e adultos jovens, nos ossos da perna ou braço. Condrosarcoma. O condrosarcoma começa nas células de cartilagem. Geralmente ocorre na pelvis, pernas ou braços em adultos de meia idade e mais velhos. Sarcoma de Ewing. Não está claro onde no osso sarcoma de Ewing começa, mas os tumores mais comumente surgem na pelvis, pernas ou braços de crianças e adultos jovens. Fatores de risco. Não está claro o que causa câncer nos ossos, mas os médicos descobriram certos fatores estão associados a um maior risco, incluindo herdadas síndromes genéticas. Certas síndromes genéticas raras passaram por famílias aumentam o risco de câncer ósseo, incluindo síndrome de Li-Fraumeni e retinoblastoma hereditário. Doença de Paget do osso. Mais comumente ocorre em adultos mais velhos. Doença de Paget do osso pode aumentar o risco de câncer ósseo desenvolver mais tarde. A terapia de radiação para o câncer. A exposição a doses elevadas de radiação, tais como aquelas dadas durante a terapia de radiação para o cancro, aumenta o risco de cancro do osso no futuro. Visão geral do tratamento. No tratamento do câncer, diferentes tipos de médicos muitas vezes trabalham em conjunto para criar plano de tratamento geral do paciente, que combina diferentes tipos de tratamentos. Isso é chamado de uma equipe multidisciplinar. Oncologistas são médicos que se especializam no cuidado e tratamento de pessoas com câncer. As descrições das opções de tratamento mais comuns para o câncer ósseo estão listados abaixo. As opções de tratamento e recomendações depender de vários fatores, incluindo o tipo e estágio do câncer, possíveis efeitos colaterais, e as preferências do paciente e de saúde geral. O seu plano de cuidados pode também incluir tratamento para os sintomas e efeitos colaterais, uma parte importante do tratamento do câncer. Leva tempo para aprender sobre todas as suas opções de tratamento e não se esqueça de fazer perguntas sobre coisas que não são claras.
Além disso, falar sobre os objetivos de cada tratamento com o seu médico rico você pode esperar ao receber o tratamento. Saiba mais sobre a tomada de decisões de tratamento. Para um tumor de baixo grau, o tratamento principal é a cirurgia. O objetivo da cirurgia é remover o tumor e uma margem de osso ou tecidos saudáveis ao redor do tumor para se certificar de todas as células cancerosas são ido. Para um tumor de alto grau, oncologistas frequentemente utilizam uma combinação de tratamentos. Estes incluem cirurgia, quimioterapia e terapia de radiação. Cirurgia. A cirurgia é a remoção do tumor e do tecido circundante durante uma operação. Cirurgiões oncologistas e oncologistas ortopédicos são médicos que se especializam no tratamento de câncer de osso através de cirurgia. Cirurgia para câncer de osso muitas vezes envolve uma ampla excisão do tumor. Uma ampla excisão significa que o tumor é removido juntamente com uma margem de tecido saudável em torno dele em todas as direções. Saiba mais sobre a cirurgia de câncer. Se o tumor está em um braço ou perna, técnicas de preservação do membro são usadas sempre que possível. No entanto, a amputação, que é a remoção do braço ou da perna, com o tumor, pode ser necessária dependendo do tamanho e ou a localização do tumor. A excisão ampla. Técnicas cirúrgicas têm reduzido o número de amputações realizadas para pacientes com câncer osso. Mais de 90% dos pacientes podem ser tratados com cirurgia conservadora, poupadores membro em comparação com a amputação. Estas cirurgias muitas vezes exigem próteses, tais como placas de metal ou de osso a partir de outras partes do corpo, para substituir o osso em falta e fornecer força ao osso remanescente. Isto é chamado de cirurgia reconstrutiva. Cirurgiões usam tecidos moles, como o músculo, para cobrir a área de reconstrução. O tecido ajuda a cura e reduz o risco de infecção. Para alguns pacientes, a amputação pode oferecer a melhor opção. Estas incluem pacientes cujo câncer está localizado onde não pode ser completamente removido por cirurgia, os pacientes que não podem sofrer a reconstrução, ou quando a área cirúrgica não pode ser totalmente coberto com tecido mole. Crianças com câncer ósseo podem exigir amputação com mais frequência do que os adultos já que seus ossos crescem mais. Para evitar a amputação, algumas crianças podem ser equipados para próteses articulares expansíveis que se ajustam como o esqueleto cresce. Estas próteses exigem várias operações para ajustar o comprimento do osso como a criança cresce. É importante lembrar que a operação que resulta no membro mais útil e mais forte pode ser diferente daqueles que dá a aparência mais normal. Se a amputação é necessária, reabilitação, que inclui a fisioterapia, pode ajudar a maximizar o funcionamento físico do paciente. Reabilitação também pode ajudar uma pessoa a lidar com os efeitos sociais e emocionais de perder um membro. Quimioterapia. A quimioterapia é o uso de medicamentos para destruir as células cancerosas, geralmente, parando a capacidade das células cancerosas a crescer e dividir. A quimioterapia é dada por um médico oncologista, um médico que se especializa no tratamento de câncer com medicamentos. A quimioterapia sistêmica é fornecida através da corrente sanguínea para atingir as células cancerosas em todo o corpo. As formas mais comuns para dar quimioterapia incluem um tubo intravenoso, IV, colocado numa veia ou utilizando uma agulha ou de um comprimido ou cápsula que é engolido. Um regime de quimioterapia, cronograma, geralmente consiste de um número específico de ciclos dados ao longo de um determinado período de tempo. Um paciente pode receber uma droga de cada vez ou combinações de diferentes drogas ao mesmo tempo. Quimioterapia para o câncer de osso geralmente pode ser dado como um tratamento ambulatorial, que é o tratamento dado em uma clínica ou consultório médico em vez de exigir o paciente a ser internado em um hospital.
Cirurgia por si só não é o tratamento, geralmente é suficiente para pacientes com alguns tipos de câncer ósseo, particularmente o osteosarcoma. Estes cancros, por vezes, recorrem metástases distantes como, na maioria das vezes nos pulmões, que foram muito provavelmente só capaz de ser visto com um microscópio quando a pessoa foi diagnosticada. O uso da quimioterapia aumentou as taxas de sobrevivência para as pessoas com alguns tipos de câncer ósseo. Além disso, a quimioterapia é frequentemente útil para o tratamento de cancro que se espalhou visivelmente no momento do diagnóstico. Rápido crescimento. Câncer ósseo é muitas vezes tratada com quimioterapia antes da cirurgia. Isso geralmente reduz o tamanho do tumor primário e pode destruir pequenas áreas de metástases se algumas das células cancerosas se espalhou para outras áreas. A quimioterapia que é dado antes da cirurgia é chamado de quimioterapia pré-operatória, quimioterapia neoadjuvante, ou a quimioterapia de indução. Para a maioria dos tumores de grau elevado, o oncologista dá quimioterapia de 3 a 4 ciclos antes da cirurgia para diminuir o tumor primário e torná-lo mais fácil de remover. Quimioterapia antes da cirurgia também pode melhorar a sobrevida, uma vez que destrói as células cancerosas que se espalharam a partir do tumor original. A resposta do tumor à quimioterapia, a qual é avaliada usando um microscópio depois de o tumor primário ter sido removido, pode ser utilizado para determinar melhor o prognóstico. Depois de o paciente ter recuperado da cirurgia, ele ou ela pode receber quimioterapia adicional para destruir quaisquer células de tumor remanescentes. Isto é chamado de pós-operatório ou quimioterapia adjuvante. O uso da quimioterapia para reduzir o tumor antes da cirurgia combinada com quimioterapia após a cirurgia já salvou muitas vidas e membros de muitos doentes. Em particular, a quimioterapia é muito eficaz para o sarcoma de Ewing. Algumas drogas usadas para tratar o sarcoma de Ewing são ciclofosfamida, datinomicina, doxorubicina, etoposide, isfosfamida, e vincristina, oncovin. Os efeitos secundários da quimioterapia dependem do indivíduo e a dose utilizada, mas podem incluir fadiga, risco de infecção, náuseas e vômitos, perda de cabelo, perda de apetite, diarreia. Estes efeitos secundários geralmente desaparecem quando o tratamento é concluído. Saiba mais sobre a quimioterapia e se preparando para o tratamento. Os medicamentos utilizados para tratar o cancro estão continuamente a ser avaliados. Falar com seu médico é muitas vezes a melhor maneira de aprender sobre os medicamentos prescritos para você, sua finalidade e seus potenciais efeitos colaterais ou interações com outros medicamentos. Saiba mais sobre suas prescrições usando bancos de dados de drogas pesquisáveis. Terapia de radiação. A radioterapia é o uso de raios X de alta energia ou outras partículas para destruir as células cancerosas. Um médico que se especializa em dar a radioterapia para tratar o câncer é um oncologista. O tipo mais comum de tratamento de radiação é chamado de terapia de radiação com feixe externo, que é dada a radiação a partir de uma máquina de fora do corpo. Quando o tratamento de radiação é administrado ou utilizando implantes, que é chamado de terapia de radiação interna ou braquiterapia. Um regime de terapia de radiação geralmente consiste de um número específico de tratamentos dados ao longo de um determinado período de tempo. Para o cancro do osso, a terapia de radiação é mais frequentemente usado para pacientes que tenham um tumor que não pode ser removido com a cirurgia. A terapia de radiação também pode ser feito antes da cirurgia para diminuir o tumor, ou pode ser feito após a cirurgia para destruir todas as células cancerosas remanescentes. A terapia de radiação faz com que seja possível fazer uma cirurgia menos extensa, muitas vezes, preservando o braço ou a perna. A radioterapia também pode ser usado para aliviar a dor para pessoas como parte de cuidados paliativos. Veja abaixo para mais informações.
Para os doentes com sarcoma de Ewing, a terapia de radiação é frequentemente utilizada juntamente com quimioterapia e cirurgia. Sarcoma de Ewing que se inicia num osso que não podem ser removidos cirurgicamente é tratado com quimioterapia e terapia de radiação. Para o osteosarcoma, o tratamento é geralmente limitado à quimioterapia e cirurgia. A terapia de radiação é usado para recidivas ou osteosarcomas que não pode ser removido completamente com a cirurgia. Os efeitos colaterais da radioterapia podem incluir fadiga, reações cutâneas leves, dores de estômago, e evacuações frouxas. A maioria dos efeitos secundários desaparecem logo após o final do tratamento. Saiba mais sobre a terapia de radiação. Recebendo cuidados para sintomas. Câncer e seu tratamento muitas vezes causam efeitos colaterais. Além do tratamento para retardar, parar ou eliminar o cancro, uma parte importante do tratamento do câncer é aliviar os sintomas de uma pessoa e os efeitos secundários. Esta abordagem é chamada de cuidados paliativos ou de apoio, inclui apoio ao paciente com as suas necessidades físicas, emocionais e sociais. Os cuidados paliativos podem ajudar uma pessoa em qualquer fase da doença. As pessoas muitas vezes receber tratamento para o cancro e no tratamento para aliviar efeitos colaterais ao mesmo tempo. Na verdade, os pacientes que recebem ambas muitas vezes têm sintomas menos graves, melhor qualidade de vida, e informar que estão mais satisfeitos com o tratamento. Tratamentos paliativos variam muito e muitas vezes incluem medicação, alterações nutricionais, técnicas de relaxamento, e outras terapias. Você também pode receber tratamentos paliativos semelhantes às destinadas a eliminar o câncer, como a quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Converse com seu médico sobre as metas de cada tratamento no plano de tratamento. Antes do início do tratamento, fale com sua equipe de saúde sobre os possíveis efeitos colaterais de seu plano de tratamento específico e opções de cuidados de suporte. E durante e após o tratamento, não se esqueça de informar o seu médico ou outro membro da equipe de saúde se você estiver enfrentando um problema assim que é resolvido tão rapidamente quanto possível. Saiba mais sobre cuidados paliativos.